Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre simbolismo com vocês, sobre as associações da mente subconsciente e como a gente precisa ficar atento ao que acontece na nossa vida para poder interpretar os sinais da mente inconsciente. Segura aí que eu te explico melhor. E aí, gente, tudo bem? Voltei. E hoje eu voltei porque eu atendi uma cliente essa semana. Foi uma consulta bem interessante, né? Porque eu sempre aprendo com vocês. E além de aprender, eu também me lembro daquilo que eu já sei, mas que eu tinha esquecido. E como eu já disse para vocês em outros vídeos, se eu não anoto, fica no esquecimento mesmo, né? Enfim. Bom, vocês, quem já acompanha o canal há bastante tempo, né, já entendeu que o subconsciente ele trabalha com simbolismos, associações. Tu associa uma coisa a uma emoção, a uma pessoa, a uma época. Tanto que eu dei várias vezes para vocês o exemplo da música, né? Tu ouve uma música, tu lembra de uma época, tu lembra de um momento específico com uma pessoa, das emoções que tu sentiu com aquela pessoa. Agora eu tenho uma gata aqui e ela fica mexendo nas coisas. Bela. E aí, depois de ter entendido que a mente faz associações segundo a segundo, hoje a gente vai entrar na parte de simbolismos. E aí eu trouxe o tarô aqui para vocês entenderem ainda melhor, principalmente por causa dessa consulta que eu fiz com essa cliente que eu falei, e ela não sabia o que estava acontecendo no relacionamento dela, ela não sabia muito bem o que estava sentindo pelo marido, não sabia se terminava, não sabia se continuava, enfim. Mas ela deu um detalhe importantíssimo sobre os últimos acontecimentos no último ano da vida dela, que eu já entendi na hora e depois as cartas só confirmaram. Que foi o seguinte: deixa eu mostrar para vocês aqui a carta do baralho cigano, que é a aliança. Porque essa consulta teve a ver com a aliança. Então, o anel, a aliança em si, ela tem um simbolismo, que é o que a mente subconsciente faz. Ou seja, tu é casado com alguém, tu tem um compromisso com alguém. Tu tem um relacionamento com alguém, mesmo se tu não for casado, tu é noivo. Enfim, tu tem um compromisso com alguém. Esta pessoa é tua parceira. A aliança fala de elo, fala de ligação, fala de união. Tu tem uma união com uma pessoa. Por isso que a gente põe o anel, né, no dedo da outra pessoa e a outra pessoa põe o anel no nosso dedo para mostrar que eu estou comprometido contigo, eu tenho um relacionamento contigo, eu te quero muito bem e quero que tu faça parte da minha vida e gostaria que tu fizesse, que eu fizesse parte da tua também. Aí o anel, que tem a ver com todos esses significados aí, que a mente subconsciente associou, união, elo, relacionamento, noivado, casamento, principalmente esses, tá? Caso alguém diga assim, ah, Fernanda, mas também significa anel de formatura, também significa anel de debutante. Na maioria das pessoas, da mente das pessoas, é que a gente chama de inconsciente coletivo, ele está muito mais associado a relacionamento afetivo do que a formatura e a uma festa de debutantes, tá? Não significa que não esteja, depende do que é que tu associou aí na tua mente, do jeito que eu falei, lá no vídeo sobre sonhos. Cada um de nós associou um símbolo a uma coisa completamente diferente, né? Aí ela falou assim, Fernanda, uma coisa que eu achei estranho é que eu tenho perdido a minha aliança. Volta e meia eu percebo que eu tô sem ela no dedo e fico cartando onde é que eu deixei, como é que eu perdi, o que que aconteceu, né? E aí depois ela achava o anel. E para ela era muito estranho perder um anel, porque tu só perde um anel quando tu tira do dedo, e o anel estava escapando do dedo dela. Então, automaticamente eu já entendi o simbolismo que o subconsciente estava mandando para ela entender. Esse relacionamento ele já acabou. Tu tá querendo sair deste relacionamento. De forma inconsciente, ela não estava mais querendo ficar com aquele homem. Tanto que, para vocês entenderem, o que a gente vê fora na nossa realidade, acontecendo na nossa realidade, é uma projeção do que está dentro de nós, a nível inconsciente.
Então ela perdia o anel, porque no fundo, ela estava querendo sair dessa relação. Ela estava querendo sair daquele casamento. Só que ela não sabia como, a mente consciente dela ainda não tinha se dado conta, já estava no período de dúvida, será que vou, será que fico, será que vai dar certo, será que não vai, o que eu quero da vida? A mente consciente já estava pensando assim, mas a mente subconsciente já estava dizendo, cara, esse relacionamento já acabou para ti, o que tu tá fazendo aí? Sai! Por isso que a aliança saía do dedo. Ou seja, aquilo que estava acontecendo fora na realidade dela, que era perder seguidamente a aliança, era uma manifestação do subconsciente, mostrando para ela o que no fundo ela queria, mas que não estava vendo, não estava entendendo, não estava sabendo lidar, não estava querendo resolver e nem sabendo resolver. Então, a partir do momento em que eu fiz aquela consulta e eu entendi perfeitamente que o subconsciente dela estava querendo e confirmei nas cartas e realmente era isso que elas mostravam, é que eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês entenderem ainda melhor. Quando, por exemplo, tu quebra algum objeto em casa, tu mesmo, tu chegou ali perto e quebrou. Tu estava segurando e caiu e quebrou. Estamos falando de quebra, estamos falando de ruptura. Presta bastante atenção, quando acontecer essa situação na tua vida, de ter quebrado alguma coisa, tu ter quebrado alguma coisa, a primeira coisa que tu tem que fazer é pensar, o que o meu subconsciente está tentando me dizer com o simbolismo de quebra, de ruptura? O que ele está querendo me dizer? O que rompeu na minha vida? O que quebrou? Será que é o que eu sinto pelo meu parceiro? Será que é o meu trabalho que já deu o que tinha que dar, já está quebrado? Porque algumas coisas se quebram e tu até pode consertar, mas elas nunca mais vão ser como eram antes. Tu vai colar, mas já não é mais o original, não está ali inteirinho, ele está colado. É como um relacionamento muitas vezes, que já deu o que tinha que dar, já acabou, mas tu vai lá, tu insiste, tu bota uma colinha, aí depois quebra de novo, tu bota mais uma cola, e aí daqui a pouco tu tem um remendão do teu relacionamento, né? Além de quebra, que pode estar simbolizando que quebrou alguma coisa na tua vida, se rompeu, já não é mais do mesmo jeito, eu também tenho aqui, por exemplo, o simbolismo que vocês podem analisar, que vocês podem ver numa placa, tá passando na rua e viu numa placa, ou apareceu no sonho de vocês, porque tudo é simbologia, como eu tinha explicado lá no vídeo sobre os sonhos. Deixa eu pegar aqui a carta. Chave. Essa aqui é muito importante. Eu tenho aqui o simbolismo da chave. Claro, eu torno a dizer, eu estou pegando aqui as cartas do baralho cigano para vocês poderem entender, né? Então, a chave, a gente sempre está falando de abertura de portas. A maioria das pessoas interpreta assim, como sucesso, a chave para o teu problema, né? A solução para o teu problema. Mas para e pensa, será que a chave só abre portas? Ela não fecha também? Ela fecha também. Ela tranca também. Mas claro que aqui, especificamente no baralho cigano, fala de abertura. Mas eu sempre tento interpretar de uma maneira bem mais ampla. Um símbolo nem sempre quer dizer uma única coisa. No caso da chave, que é diferente da ruptura e que é diferente de ficar perdendo a aliança. Aqui nós temos uma coisa só, uma chave que faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela abre, mas ela também fecha. Então a gente vê por aí muita gente que perde a chave de casa, está sempre perdendo a chave de casa, esqueceu em algum lugar, e a gente está falando então de uma solução que ela não consegue ter. Algum problema que ela está tentando solucionar ou que o subconsciente está pedindo há muito tempo, seja através de sonhos, através de sinais, e que ela não está dando importância, mas ela tem que resolver. Ela tem que abrir aquela solução, ela tem que achar aquela solução. Ou ela tem que fechar aquele ciclo ali de uma vez por todas, ela está protelando e não mexe no problema. Então, sempre que tu perder a chave, para e pensa. O que é que tu tá tentando resolver e não consegue? Ou o que é que tu já deveria ter resolvido há muito tempo e tá protelando e não vou deixar para depois eu vou ver se resolve, vai, que Deus me ajude, que os meus mentores me ajudem, mas quem tem que resolver é tu. Perdeu a chave, para e pensa. O que está acontecendo? Outro simbolismo que eu posso mostrar aqui para vocês é a da criança. Aqui no caso eu tenho uma carta de criança, né, que sempre fala do início de um ciclo, que sempre fala de espontaneidade, de alegria,
sempre fala de amorosidade, mas também fala de ingenuidade, porque uma criança é bastante ingênua, né? Claro que nós, adultos, deveríamos ainda ter uma parte ingênua na nossa personalidade, né? Porque perder a ingenuidade também faz com que tu se torne uma pessoa muito carrancuda, muito séria e acaba perdendo o melhor da vida, né? A ingenuidade às vezes é bom, sim. Mas para e pensa, se tu tá vendo muitas placas com criança, se muitas crianças costumam vir para perto de ti, se tu trabalha com crianças, se tu optou por trabalhar com crianças, foi uma opção consciente, mas que está mostrando algo a nível inconsciente ao teu respeito. Por exemplo, uma criança pode ser tudo de bom, como eu acabei de falar para vocês, né? A espontaneidade, a alegria, a felicidade, uma coisa nova, renovação e tudo mais. Mas a criança, quando a gente fala de criança, a gente também não está falando de dependência. Uma criança ela é totalmente dependente de um adulto. Ou tu já viu uma criança sair para trabalhar, ganhar o próprio dinheiro, ter a própria casa, pagar as próprias contas, as próprias fraldas, né? Fazer a própria mamadeira? É muito difícil. Então a gente está falando também de dependência. Então tu pode até já ter visto, já ter enxergado o teu lado espontâneo, o teu lado alegre, o teu lado feliz, tal qual uma criança. Mas tu já parou para olhar para o lado oposto, ou seja, para a tua sombra, que seria a dependência? Do que tu é dependente? Se está acontecendo fora, está mostrando alguma coisa que tem dentro. Eu torno a dizer, seja uma placa, seja muitas crianças que adoram ficar contigo, que estão sempre correndo para te abraçar, adoram conviver contigo. Não estou falando só de sobrinhos e filhos, estou falando até de crianças estranhas que te enxergam e sabe aquele encantamento que tem? As crianças me adoram? Pois é, estão mostrando alguma coisa para ti. Tu já parou para enxergar o teu lado dependente de algo ou de alguém? Dependente emocionalmente, dependente de um relacionamento, dependente de uma pessoa, dependente financeiramente de alguém. Do que tu é dependente? Esse simbolismo está vindo na tua vida, se apresentando na tua vida para poder te mostrar isso, para que tu possa trabalhar nisso, resolver isso também, ou pelo menos enxergar, caso tu ainda não tenha enxergado. Nada chega até a gente por acaso, está chegando para mostrar alguma coisa que existe no nosso subconsciente. Está guardado lá, precisa ser visto, já que tu não olha para dentro para poder ver, então é necessário que apareça fora para que tu enxergue, tá? Simbolismo de criança. Observa os teus sonhos também, se aparecem muitas crianças e volta e meia aparece criança no teu sonho, ou tu mesmo aparece na fase da infância nos teus sonhos. Tudo isso são simbolismos de uma criança. O símbolo da lua, que pode tanto estar aparecendo nos teus sonhos, quanto pode estar aparecendo muito em postagens do Instagram, do Facebook, tu fica sempre encantado com a lua, e sempre que tu tem a oportunidade tu vai lá ver a lua, tu é apaixonado pela lua, tu acha a lua linda e tudo mais. Tudo bem, a gente está falando do simbolismo da lua no sentido de, até nos sonhos principalmente, né? Sobre aparecer a lua no sonho, seja ela minguante, crescente ou lua cheia, não importa qual a fase neste momento. Eu só estou mostrando o simbolismo da lua para vocês, tá? Não estou entrando no mérito do que significa a lua cheia, a minguante, enfim. Quando aparece no sonho a lua, ou em placas, ou em mensagens, ou tu mesmo está sempre olhando a lua, tem olhado com muita frequência, a lua sempre fala de sedução, sempre fala de paixão, mas também fala de um lado oculto, sempre fala daquilo que está oculto. Assim como a lua também fala do excesso de emoções. Por exemplo, uma pessoa extremamente racional, não é impossível, mas dificilmente vai dispor de tempo e dedicação para olhar a lua. Porque ela não é dada às emoções. Pessoas mais emotivas é que vão parar para observar a lua, que vão parar para admirar a lua. Pessoas racionais não, tem mais o que fazer. Tem uma casa para limpar, tem trabalho para fazer, tem filho para cuidar, não tá nem aí para a lua. Ah, olha lá a lua, tá, não dá bola. Mas a lua tem outro simbolismo que, além de falar de emotividade, daquilo que é oculto, que tu não tá vendo, tem uma parte que eu acho muito importante, que eu já expliquei para algumas pessoas numa consulta com o tarô.
A lua também fala de ilusões, então presta bastante atenção quando aparecer nos teus sonhos, numa placa, mensagens, ou seja lá o que. Quando aparece muito frequentemente a lua na tua vida para que tu veja, não só no céu, tá te mostrando que tu tá iludido com alguma coisa, se iludindo na verdade, não é iludido, é se iludindo. Por que eu tô falando que a lua também representa a ilusão? Porque as pessoas, quando olham a lua, sempre dizem a lua é linda, ela é maravilhosa, né? Aquele brilho encantador. E elas acreditam toda a beleza do brilho da lua, a própria lua, enfim, mas elas não param para prestar num detalhe muito importante sobre a lua. A lua só é linda, só é maravilhosa, só é encantadora, só é incrível, porque nela está refletindo a luz do sol. Esse brilho não é da lua. Se não refletisse na lua a luz do sol, ela não seria tão encantadora, tão bonita assim. Ela seria só uma bolota sombria lá no céu. Por isso que ela significa ilusão. Ilusão porque tu não está enxergando as coisas com realidade, como elas realmente são. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um familiar, seja um amigo, seja lá quem for. A lua, o simbolismo da lua está te mostrando que tu está se iludindo com alguma coisa. E talvez até contigo mesma, achando que tu é uma pessoa, quando na verdade tu é outra completamente diferente e que tu não põe para fora. Excesso de emotividade. Excesso de emotividade, quando não tem razão, é ilusão. Enxergar as coisas com realidade quando aparece a lua é extremamente importante. Eu era uma pessoa que, como eu já expliquei para vocês, eu tinha um relacionamento que depois de 8 anos acabou. Eu sonhava demais com a lua. Muito, muito, muito. E era um céu lotado de luas. E eu nunca achei o significado. Porque naquela época eu não tinha desenvolvido a minha mediunidade, eu não tinha desenvolvido essa parte mais oculta de esoterismo, né, e espiritualidade, então eu não sabia. Então eu procurava nos livros, procurava na internet saber sobre o que era a lua. Mas nunca tinha o significado de sonhar com um céu lotado de luas de vários tamanhos. E aí só depois, com o desenvolvimento da mediunidade, é que eu fui receber a informação. E que hoje eu estou conseguindo e estou podendo passar a informação para vocês também. Sonhou com lua ou muitas luas, para e pensa. No que é que tu está te iludindo? Quem é que tu não está enxergando com realidade? Que situação na tua vida que tu não está enxergando com realidade? O simbolismo da árvore, claro, eu torno a dizer para vocês, eu estou usando aqui o baralho cigano para ficar mais fácil de vocês verem, além de, né, de eu ficar só falando, sonhar com árvore, ver uma árvore, ou sei lá o que, aconteceu alguma coisa com uma árvore perto de ti, né, rachou uma árvore, cortaram uma árvore perto de ti, fica mais fácil olhar o desenho, né? Então eu torno a dizer, eu só estou mostrando o baralho por causa disso, para ficar mais fácil de vocês visualizarem o símbolo. Então, quando vocês sonharem com árvore ou acontecer alguma coisa muito importante com uma árvore perto de vocês, como ela ser cortada ou ser podada, e tu tá ali, tu tá observando, tu estava focada naquilo ali, se está acontecendo fora é porque está mostrando alguma coisa que tem dentro. A árvore sempre tem o simbolismo de crescimento. Especificamente no baralho cigano, a gente interpreta a árvore como o símbolo da saúde. Eu, particularmente, uso muito a intuição na hora de interpretar essa carta, porque nem sempre ela está falando de saúde. Ela fala de saúde, o baralho cigano tem essa interpretação porque tem a ver com vitalidade, né? Tem a ver com crescimento, mas eu também interpreto como de outras formas, tem a ver com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade, tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, afetivo. Eu sempre gosto de interpretar desta forma também. Claro, sempre observando as cartas que estão ao redor. Então, sonhou com árvore, que tipo de árvore era? Qual era o estado desta árvore que apareceu no teu sonho? Ou que apareceu aí na tua frente? Qual foi o desenho? Qual foi a mensagem? Por que tu tá vendo tanta árvore? Como é que essa árvore tá? Ela tá cortada? Ela tá inteira? Ela tá torta? Ela tá reta? Ela é nova? Ela já é velha? Ela tem frutos ou ela não tem? Porque muitas vezes, claro, na prática, né, dependendo do tipo de árvore, ela não é frutífera. E ter frutos no nosso subconsciente sempre tem a ver com filhos, né? Tu tá gerando um fruto, a gente mesmo já diz, nós somos frutos de Deus.
Então, quando a árvore não é frutífera, normalmente também pode estar falando de uma pessoa que é estéril, que não pode ter filhos. O que mais chama a atenção no teu sonho quando tu vê a árvore? Como é que é essa árvore? Eu torno a dizer, busquem dentro de vocês mesmos a resposta, porque vocês vão ter. Sonhar com árvore tem esse simbolismo, crescimento, tem a ver com a saúde. E se tem a ver com a saúde, mais importante ainda verificar o estado dessa árvore. Se ela estava morta, se ela estava seca, né? Se ela estava sendo cortada. É uma atenção maior que tu tem que ter com a tua saúde. E claro que para esse vídeo aqui não ficar tão extenso, eu quero também deixar para vocês uma dica, e uma dica muito importante para vocês entenderem ainda mais essa coisa de simbolismo e principalmente desenvolver, se quiserem, ou até mesmo entender como é que funciona essa coisa de simbolismo, de sonhos, de cartas de tarô, de búzios, porque é isso que o médium faz, ele interpreta os símbolos da maneira com que eles aparecem. Seja num oráculo, né, o tarô, os búzios, a bola de cristal, o incenso, não importa qual é o oráculo que a gente está usando. Mas pode ser também o simbolismo que vem através da intuição, uma imagem que aparece na tua mente quando tu está totalmente distraído, né, que na verdade não veio à toa, veio te mostrar alguma coisa que tu tem que prestar atenção, que tu tem que observar, seja ao teu respeito ou a respeito de outra pessoa. Eu vou deixar aqui para vocês um convite para vocês acessarem uma playlist que eu vou deixar prontinha aqui no canal, que são 16 episódios do programa Os Paranormais, que foi exibido pelo SBT há alguns anos, eu não sei dizer especificamente, mas acho que foi em 2016, 17, por aí. Lá vocês vão ver uma corrida, uma competição entre vários paranormais. Se eu não me engano, eram 12, mas depois vocês vão ver direitinho. É extremamente importante que vocês dediquem tempo para poder assistir esses episódios, para vocês entenderem como é que a paranormalidade, que na verdade não existe pessoas paranormais, eles chamam como se fosse algo que fugisse da normalidade, né? Se eu sou capaz de ver o futuro nas cartas, o outro vê nos búzios e o outro recebe no mental, é porque é paranormal, é fora do normal das pessoas. E não é, é exatamente ao contrário. Ser paranormal é que é normal, porque aí tu tá totalmente conectado com o campo, tu consegue entrar em contato com o campo. E o campo é aquilo que eu expliquei nos vídeos anteriores. Quando eu expliquei para vocês a canalização, passei para vocês a canalização, eu sou tudo o que há. Lá eu explico direitinho quem nós somos, quem é Deus e onde Ele está e como é que a gente faz para acessar as informações aqui na Terra. Então, este é o normal, não é paranormalidade. Anormal é tu ser racional demais e não ser capaz de acessar essas informações através dos simbolismos ou observando o teu próprio mental quando aparecem esses desenhos, esses símbolos. Isso sim é paranormal. Então aí vocês vão ver essa competição entre vários paranormais, onde o programa está querendo ver quem é o maior paranormal do Brasil, e dão várias tarefas para eles de leitura de carta, eles têm que desvendar mistérios, captar energia de objetos, analisar fotos, enfim, falar sobre as pessoas, tudo isso eles vão ter que fazer através daquilo o que eles dominam, né? Intuição ou oráculos, tanto faz. Por que eu estou pedindo para que vocês olhem estes episódios? Porque ali vocês vão perceber que alguns, eu também não posso chamar vidente, também não posso, essas pessoas, tá? Esses participantes, muitas vezes têm dificuldade de entender os símbolos. Mas os símbolos, eles sempre vêm de forma muito correta para nós. As cartas, quando a gente faz uma pergunta, seja sobre a vida de alguém, ou sobre a nossa própria vida, ou sobre um acontecimento, quando tu usa a mente racional para poder fazer a pergunta, as cartas respondem. Claramente, nitidamente. O nosso nível de racionalidade é que complica a interpretação. Como, por exemplo, digamos que lá numa prova qualquer, o que não é só um exemplo, tinha uma prova lá que tinha a ver com saúde, tá? É só um exemplo. E aí apareceu lá a carta da árvore.
explicando para aquele participante que tinha a ver com saúde. Ó, é uma prova que tem a ver com saúde. O tema aqui é saúde. Aparece isso aqui. E aí o participante, como está muito ansioso, como está muito nervoso, cheio, até porque, né, tá cheio de câmeras, ele está sendo filmado, a família está vendo ele, os amigos estão vendo, tem um monte de gente acompanhando. Esse nervosismo todo, essa ansiedade, esse excesso de racionalidade faz com que ele não veja o real símbolo dessa carta, o real significado da carta, e acaba interpretando de uma outra maneira completamente diferente. Mas o oráculo respondeu perfeitamente. Isso vocês vão perceber quando vocês observarem as interpretações da evangélica, como é que é o nome dela? A missionária Val, se eu não me engano era esse. É uma evangélica que estava participando então dessa competição. Ela não usava nenhum oráculo, a única coisa que ela fazia era se comunicar com Deus, né, com o Espírito Santo, como ela chama. Então ela abre a Bíblia e lê uma frase para associar aquela frase ao que ela tem que desvendar. É como se o Espírito Santo, né, estivesse respondendo para ela o que ela precisa saber sobre aquele caso que ela tem que desvendar, que ela tem que descobrir, enfim. Só que muitas vezes, para mim, Fernanda, que estava assistindo aquele programa, ficou muito claro o que ela estava recebendo. E aquela mensagem veio corretamente. Ela é que não entendeu. Então, para vocês entenderem ainda melhor sobre simbolismo, sobre sonho, sobre mediunidade, sobre paranormalidade, embora eu não goste dessa nomenclatura, eu peço que vocês assistam esses episódios. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem comentários para fazer, mandem e-mail para mim, mandem direct, fiquem à vontade, porque eu vou ter o maior prazer de esclarecer para vocês, tá bom? E se for necessário também, a gente volta aqui num outro vídeo falando sobre simbolismo, e se vocês quiserem falar sobre os sonhos de vocês, tentar aí, claro, o sonho é sempre muito pessoal, eu não posso dar a minha interpretação pessoal sobre os sonhos de vocês, né? Mas juntos talvez a gente possa chegar num entendimento. Se vocês quiserem saber mais sobre simbolismo, é só entrar em contato comigo. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo.